CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. O carro do vizinho é muito mais possante, e aquela mulher dele é tão interessante. Por isso ele parece muito mais potente. Sua casa foi pintada recentemente. E quando encontra o seu colega de trabalho, só pensa em quanto deve ser o seu salário. Queria ter a secretária do patrão, mas sua conta bancária já chegou no chão. Na hora do almoço vai pra lanchonete, tomar seu copo d'água e comer um croquete, enquanto imagina aquele restaurante aonde os outros devem estar nesse instante. Invejoso, querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto. Oi, Andréia, tudo bem? E a Adalberto contou que a revista Você, S.A. RH, divulgou aí um comportamento típico dos invejosos no ambiente de trabalho, né, Andréia? É isso. Aí, o pessoal deve falar, nossa, de onde a Andréia Salsa trouxe esse tema tão pesado, né? Exatamente, foi a capa da revista Você RH do mês passado, de março, que trouxe essa manchete, que é o veneno da inveja no trabalho. E é uma matéria bem completa, Mário, mas eu trouxe aqui pontos centrais. E por que que isso é importante da gente discutir, né? Porque é uma realidade, né? A inveja no ambiente profissional, infelizmente, é uma realidade, e, de certa forma, todo mundo dá uma esbarradinha ali na inveja, né? Eu sempre brinco que, se eu perguntar para todo mundo, você acredita em inveja? Provavelmente todo mundo vai falar que sim. Aí, se eu fizer a segunda pergunta, e você inveja alguém? Não, eu falei isso, se todo mundo acredita em ninguém invejoso, de onde vem a inveja? Vem de nós, né? E aí, aqui o nosso quadro é para não só despertar essa autocrítica, que é sempre muito positiva, mas também da gente se cuidar, sobretudo se tivermos posição de liderança, porque esse monitoramento do ambiente, né, ele tem um papel muito importante da liderança, também dos RHs da empresa, quando a gente fala sobre clima organizacional. Mas a matéria, o Mário, ela traz alguns dados bem objetivos que nos ajudam na reflexão. Mas antes de falar da matéria, eu acho legal a gente conceituar o que é inveja, porque para não surgir, né, nenhuma dúvida dos nossos ouvintes, que se, por exemplo, eu admiro muito um colega de trabalho e olho para aquela carreira e desejo aquela carreira para mim. Vamos supor que tem aí três profissionais jovens que trabalham com a gente, né? Adalberto, Murilo, Schaefer, e tem um jovem início de carreira que olha para eles e fala assim, nossa, como eu queria, né, ter essa carreira, são lá, trabalham super bem, são super inteligentes. Esse sentimento, esse desejo, isso nada tem a ver com inveja, né? A admiração, é o desejo de ser igual a um colega, então não é disso que a gente está falando. E aí, para dizer do que a gente está falando, eu fiz 3 consultas para não surgir nenhuma dúvida. Primeiro, no dicionário, que é uma referência básica, diz assim, ó, a inveja é o desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de uma outra pessoa. Então, ter inveja, por exemplo, da prosperidade de alguém. Então, eu olho para alguém que tem uma carreira bem-sucedida, eu tenho desprazer quando eu vejo aquela carreira. Aí fui para a enciclopédia. A enciclopédia diz que é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. Então, eu não só admiro, mas eu tenho raiva porque o outro tem e eu não tenho. E, por último, eu fui num conceito de psicologia, tem a ver com os nossos sentimentos, né? E consultei uma autora chamada Melanie Klein, e é um conceito de 1957, então bem antigo, que a inveja não é de agora, né, Mário? Que ela diz assim, que é um sentimento de indignação com outra pessoa que possui ou desfruta de algo desejável, frequentemente acompanhado de um impulso de tomá-lo. Então, além daquilo me gerar desconforto, eu quero tirar aquilo para não ver aquela felicidade. Então, é disso que nós estamos falando. E a matéria da capa do Você RH, ela
toda essa matéria foi desenhada pelo editor-chefe da revista, que é o Alexandre Carvalho, que ele lançou um livro chamado Inveja, como ela mudou a história do mundo. E aí, nesse livro, e que é parte da matéria, ele convida vários especialistas, né, profissionais da área para falar sobre isso e os impactos no ambiente profissional. E eu trouxe um resuminho que eu achei que é bem interessante para apresentar para os nossos ouvintes, que ele diz que a inveja ela tem 3 níveis, né? Tem a inveja, primeiro, que ele chama de sublimada, que é essa mais comum, que às vezes nós mesmos, né? Eu, você, os ouvintes, a gente sente, que todo mundo sente de vez em quando, que é assim, poxa, né? Fulano está com esse prestígio, mas a gente tem a capacidade de rapidamente alterar esse sentimento em o que eu preciso fazer para que também desfrute desse sucesso, né, desse destaque. Então, essa é aquela que todo sujeito, né, ou sujeita que tem um pouco mais de autocrítica passa, mas ela rapidamente se desfaz. Por isso, talvez, o nome de sublimada. Tem uma outra que ele chama de neurótica, que são 3 níveis, né, que ele traz. A neurótica, que é aquela pessoa que não consegue concretizar muito bem, ela ultrapassa o nível de sublimado e ela começa a reclamar muito da empresa. Ela não consegue falar do Mário, que ela está com inveja do Mário, então ela começa a falar mal da Rede Gazeta. Então, a Rede Gazeta, isso e aquilo. Então, essa é a neurótica, e quem está nesse nível de inveja costuma demonstrar explicitamente a sua inveja dessa forma e pode ter explosões emocionais, tá? Em situações de pressão. Então, ela tem ali, o próprio nome já diz, uma postura mais neurótica. E a péssima, que é o nível da inveja perversa, que é aquele profissional que é capaz de destruir o trabalho, a carreira de outra pessoa. E a matéria diz, mesmo sabendo que será responsabilizado. Então, é o sujeito que tem muito desconforto e vai querer destruir aquilo de qualquer forma. E a gente já falou aqui no nosso quadro, né, Mari? Tem um bom tempo, inclusive, que a gente não usa essa expressão, repercutiu muito quando a gente falou dos psicopatas corporativos. É o nível máximo do invejoso, né? Porque o psicopata corporativo, muito pelo contrário, ele acha que todo mundo inveja ele. E aí, se ele ali desconfia que alguém tem a potência de ser melhor, ele não tem, né, freios para prejudicar esse outro colega. E aí, no geral, né, o autor diz que esses profissionais invejosos, eles são menos dispostos a partilhar informações, né? E aí vem a pergunta, como que eu identifico, né, que eu estou trabalhando com um colega invejoso, ou às vezes até um líder, né, invejoso? Quando tem uma dificuldade de partilhar informações, quando tem mais propensão à sabotagem, né? Aquele colega que faz corpo mole quando você pede um determinado relatório que é importante para ele fechar determinado trabalho, né? Ou ele se nega a ajudar outras pessoas, e ele sempre tem uma fantasia de que ele vai ficar em segundo plano na hora de qualquer tipo de reconhecimento, né? Então, mais ou menos são essas características que a gente consegue identificar um colega invejoso. E aí a matéria traz um pouco de antídotos, né? Opa. Mário, você está aí? Estamos ouvindo aqui com maior atenção. Primeiro, não sabia que havia categorias de invejosos, assim como você disse, né? Até chegar ao psicopata corporativo, que é o mais grave, como você falou, Andréia. E achei interessante isso, assim, aquele que tem inveja da pessoa e desconta na empresa, ou aquela mais comum, até chegar a níveis mais graves, como da sabotagem, a pessoa não medir a consequência, ou pior, medir mesmo assim cometer alguma maledicência, algo para prejudicar a pessoa só por inveja mesmo. Só por inveja. E aí vem o que a matéria traz, né, do antídoto, né? E o que a gente faz, uma organização que se depara, ou a gente mesmo, né? Percebi que entrei numa empresa e, caramba, o meu colega de trabalho está muito desconfortável com o destaque que eu estou tendo, né? Com as qualidades. Aí a matéria sugere uma recomendação que eu achei muito interessante, que quando você se percebe objeto de inveja, vamos dizer assim, né, a primeira reflexão que você tem que fazer
é que a inveja, ela parte muito de uma idealização do invejado, é maior do que a realidade. Quem está te invejando hiperpotencializa muitas vezes o cenário. E uma dica que a matéria dá é trazer para essa pessoa que está hipervalorizando talvez a sua competência, né, a sua capacidade de realização, trazer alguns traços da tua vulnerabilidade. Então, por exemplo, falar em algum momento que isso daqui eu estou com um pouco de preocupação, não sei se você é capaz, ou isso daqui eu vou ter que estudar um pouquinho mais porque é uma coisa que eu não tenho tanto conhecimento. Então, é quase que desfazer essa idealização de que ele está diante de alguém como se fosse um super-herói. Achei essa dica muito interessante. E outros antídotos que aí tem a ver com cultura organizacional, que é um ambiente de colaboração, onde a colaboração, né, ela é valorizada, porque no ambiente onde tem muita inveja, essa é uma característica forte que as pessoas não contribuem umas com as outras. A própria empatia, o sentimento de camaradagem, né? A crença de que as pessoas elas podem ser motivo de admiração, que é muito bom, né? A gente admirar um colega, e que muitos desses colegas, inclusive, estão abrindo o caminho para a gente seguir com um pouco mais de tranquilidade, né? Então, a matéria traz esse antídoto e fala dos cuidados com a cultura organizacional. Então, excesso de competitividade, quando não tem critério de meritocracia claro, então alguém foi promovido e a empresa ou o time não entendeu exatamente por que aquela pessoa recebeu um aumento ou foi para um cargo, né, de mais prestígio. Então, isso é vamos dizer, um ambiente que dá margem para essa nossa inveja que todos nós temos, passar de neurótica, às vezes talvez até de perversa, né? Quando o resultado final é o que importa, e a empresa não observa como que foi a jornada para chegar no resultado. Então, se alguém ali usou, né, de formas pouco éticas para chegar no resultado, isso não importa muito para a cultura organizacional mais tóxica. E onde não tem confiança, né, Mário? Onde as pessoas não confiam uma nas outras e, sobretudo, o líder, ele é um líder de baixa confiabilidade. Então, esses ambientes onde tem uma sensação ou a realidade de injustiça e de protecionismo e de pessoalidade, né, são ambientes onde a inveja ela é um lugar que pode aí ocupar mais do que a normalidade do ser humano, né, e acabar prejudicando muito o ambiente profissional e às vezes fazendo que talentos, pessoas que realmente são diferenciadas em termos de entrega, não suportem e prefiram sair porque o ambiente está pesado demais, né? Então fica aí esse passo a passo, né, sobre a inveja, que tem sido um tema tão relevante ao ponto de ter virado capa de uma revista, né, tão importante aí na área de recursos humanos. É interessante quando você pontuou aí como de alguma maneira uma injustiça ou você proteger alguém independentemente do mérito, pode, eu vou exagerar, de alguma maneira legitimar esse sentimento invejoso. Então, tudo passa pela transparência também da empresa, né, André? Por que fulano faz menos do que eu e ganha muito mais do que a gente? O que está vendo? É beneficiado por quê? Então isso pode sim gerar, eu não sei nem se é inveja, isso é um sentimento assim de justiça mesmo, né? O sentimento de justiça. E aí, se a gente não cuidar, porque cada um de nós, né, Mário, tem mais autoconhecimento, é mais preparado, ou tem uma visão de mundo mais ampliada, ou é mais generoso, né? E aí, se a gente não deixar esse ambiente muito claro, sobretudo do ponto de vista de meritocracia, como você está dizendo, a gente pode acionar, né, o que agora se fala muito dos famosos gatilhos, e aí você que eventualmente, né, ou a pessoa não tinha muito esse traço, acaba tendo, porque não é possível que eu aqui esteja trabalhando de forma tão correta, não consiga ter nenhum tipo de reconhecimento. E aí isso pode ser até que passe não chega a um perverso, mas vai para um neurótico, né? Que aí fica uma pessoa reclamona da empresa, muitas vezes até de forma correta, como você está trazendo, mas isso acaba gerando um ambiente onde as relações ficam muito comprometidas, né? Mas eu acho legal a gente saber que a inveja existe, todos nós somos capazes
de sentir, é um sentimento humano. O que a gente tem que cuidar, sobretudo se a gente é líder, é se o ambiente e a cultura organizacional ela é propícia para transformar essa inveja, que é um sentimento natural, em algo destrutivo das relações, da produtividade, né, e do bem-estar das pessoas, né? Esse eu acho que é a grande contribuição dessa matéria. Que você explicou e resumiu muito bem aqui pra gente, como sempre, viu, André? Muito obrigado, hein? Mário, eu só queria fazer uma observação aqui. André, rapidinho aqui, ainda sobre esse tema. Enquanto a André tava conversando com a gente, eu lembrei, é ficção, né, Mário? Mas acho que traz muito disso que a André tava conversando. Eu lembrei de uma novela Celebridade, que tinham duas personagens que elas eram rivais. Cláudia Abreu e Malu Mader. Né? Exatamente, as duas. E o sonho da personagem da Cláudia Abreu era ter o lugar da personagem da Malu Mader. E aí ela se tornou, num ambiente profissional, que era uma revista na época, justamente esse tipo de profissional que se torna a invejosa, e a partir desse momento ela tentava utilizar gatilhos ali para conseguir chegar ao objetivo dela. E como que ela fazia isso? Tentando puxar o saco da chefe, tentando colocar outras pessoas contra ela, até ela conseguir almejar aquele cargo que ela queria, que era o posto de destaque, né? Aí, enquanto a André estava conversando com a gente, uma ficção, mas eu lembrei disso, de como é que as pessoas, na verdade, também, elas se apropriam de características pessoais ali também, para conseguir chegar a algum objetivo profissional, pessoal, bem questionável. O André estava lembrando disso. E como é que a inveja, você está lembrando da novela, pode corroer o ambiente de trabalho, porque ela também gera maledicência, né? Sim. Vai falar mal do cara de quem tem inveja pro colega, inventar história, porque tá com inveja. E gera um ambiente ali, todo um ambiente preocupante ali dentro da organização, dentro da empresa, né? E pode chegar, né, o Adalberto, eu lembro dessa novela que foi um sucesso. Claro que ali é ficção, mas se a gente levar isso para o ambiente corporativo, é um caminho que, se a empresa não tiver cuidado, pode levar, que foi aquela coça que a Malu Mader deu na Cláudia Abreu dentro do banheiro, né? Porque ninguém fazia nada, ninguém protegia, ninguém sinalizava, ela percebia que era fruto, era objeto, né, de sabotagem, né, da personagem, e deu uma coça. Então a gente tem que ter cuidado para não deixar que as pessoas levem, né, para esse nível de relacionamento, porque como o ambiente não me protege, né, como o ambiente corporativo é pouco profissional e eu estou vendo que eu estou sendo prejudicada, para que a gente não fomente, né, esse tipo de comportamento. Limite, óbvio, mas a gente sabe que tem muitas histórias que infelizmente chegam essas vias de fato, e aí não é bom para ninguém, muito menos para a imagem e reputação de uma empresa, né? Então essa novela, ela tem um fechamento aí, todo mundo vibrou, né, Adalberto? Mas a gente não deseja que isso chegue, né, nesse nível nas organizações, mas é um tema que o tempo todo, né, percorre, e a gente é desconfortável, né, a gente falar sobre isso, porque é muito pesado, né, na hora que a gente vai vendo o conceito do que é inveja, é algo muito pesado, mas a gente precisa falar para a gente ter espaço de diálogo, né, e se proteger, né, e proteger as nossas organizações, e proteger a nossa equipe. Então é válido, embora seja um tema pesado. Obrigado. André, hoje é dia da arte, estamos abrindo espaço para os ouvintes homenagearem um artista. Quer aproveitar? Um artista que você admira muito? Em qualquer setor, tá? Ai, Mário, eu tenho um sonho, assim, de ir nos meus grandes 2 ídolos da música popular brasileira num show, e eu sei que eu tenho que me apressar, porque, né, já não são tão jovens, que é Gilberto Gil e Maria Bethânia. Então, a gente viu aí uma homenagem, né, que o programa do Marcos Mion fez, se eu não me engano, no último sábado, e que foi belíssimo, né? Não era o Gil, era o Caetano, mas era Maria Bethânia, que é uma cantora que, para mim, é a maior cantora do Brasil, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. Então, minha homenagem aí nesse quadro para Gilberto Gil e Maria Bethânia. Tá bom. Obrigado, Andréia. Boa tarde. Fica com Deus. Tchau. Até segunda-feira que vem. Um abraço.